Olá pessoal, eu sou o Michel Valandro, chefe do Humberto Restaurante, e vim aqui hoje fazer uma receita para vocês muito solicitada no restaurante. É uma picanha de cordeiro em crosta de castanha de caju com risoto dos imperadores e molho roti. Eu vim mostrar para vocês essa receita por um outro motivo. O cliente vem muito no restaurante e eles fazem uma magia muito grande na volta do risoto. E não tem muito mistério. Se vocês acompanharem o passo a passo que nós vamos fazer hoje aqui, é de fácil execução e vocês conseguem fazer um belo jantar em casa. Ok? Vamos lá? Pessoal, vamos começar então pela crosta. Nós vamos utilizar farinha de pão, parmesão, castanha de caju e um pouco de sal e manteiga. Esses ingredientes vão ser utilizados para fazer uma pasta que a gente vai colocar no final do grelhar da carne por cima dela. Começamos então colocando um pouco de farinha de pão. Para essa receita aqui, a gente vai utilizar 60 gramas de farinha de pão. Qual é a função da farinha de pão? Só trazer um pouco de liga para a nossa crosta. Coloquei mais 100 gramas de castanha de caju, parmesão para que crie algo que não derreta totalmente por cima da carne, e manteiga. A gente vai colocar 50 gramas de manteiga, só para que a gente tenha um pouco de umidade. Pessoal, essa é a composição que vai ficar. Vamos colocar também um pouco de sal, que nunca é demais, e um pouquinho de pimenta fresca moída na hora. Agora a gente vai mexer essa pasta até ela ficar homogênea. Ok? Vocês notem a textura dela, que ela ficou bem pastosa mesmo. Ó. Vocês conseguem notar. Agora a gente vai reservar e guardar na geladeira. Após 5 minutos, que vai ser no final do tempo de cocção da nossa carne, a gente vai colocar por cima, abafar um pouquinho a frigideira e fazer com que toda a umidade, o sabor da castanha penetre na carne, para que a gente tenha uma boa crosta. Parece brincadeira, mas eu vou mostrar para vocês agora como temperar uma carne. Primeiro e antes de tudo, a gente coloca o corte da picanha. Estou temperando com pimenta e por último o sal. Por que esse processo? O sal ele retém líquido. Se a gente colocar ao contrário, ele vai reter toda a água do item, que nesse caso é a picanha, e vai deixar toda a nossa pimenta na frigideira. E não é a nossa intenção. A intenção é que a pimenta venha junto no item também. Por isso que a gente faz esse processo. De um lado e do outro, o mesmo processo. Vocês viram que o sal ele é bem fininho e ele dança na minha mão? Isso significa que a gente secou o sal, a gente tira umidade, que não é uma besteira. Quando a gente tempera com sal seco, ele se espalha uniformemente e não cria pequenos montinhos de sal sobre a carne. Isso aí vai deixar a carne salgada e vai estragar no nosso paladar no final. Agora, a gente vai colocar numa panela óleo. Importante, óleo virgem, não extra virgem. Óleo extra virgem a gente não utiliza para cozinhar. Já refoguei a cebola anteriormente, agora coloquei o arroz e na sequência, aos poucos, a gente vai colocar em primeira mão um pouco de vinho branco. Vamos deixar evaporar essa água por completo, o vinho branco por completo. E aos poucos agora a gente vai adicionando água quente. Essa água quente aqui que eu estou utilizando é uma água com caldo de frango. Um caldo de frango que a gente faz no restaurante. Não tem muito mistério. Vocês podem fazer em casa se vocês quiserem com caldo de frango industrial. O resultado é totalmente diferente, mas vocês conseguem fazer um bom trabalho igual. Agora, pessoal, parmesão e manteiga. O italiano chama de mantecalo. Isso é uma coisa muito interessante que é utilizado na cozinha, porque ele vai ficar manteigado agora no final. Agora sim que a gente vai trabalhar toda a cremosidade de um bom risoto. Parmesão, e vocês estão vendo, está fora do fogo, fogo desligado, e aqui a gente finaliza o risoto com uma cremosidade. Qual é o ponto certo do risoto? É quando você passa ele
na panela e o risoto continua correndo ainda. Vocês podem experimentar o risoto. Agora vocês experimentam o risoto no final. Vou acertar um pouquinho do sal. Agora vocês deixem o risoto tampado e descansando. 3 minutos antes de servir. Não tem mistério nenhum. Por que isso? O grão ele é sempre agredido com calor, então tudo migra ao centro dele. Quando você deixa ele descansar, automaticamente todo o seu sabor, toda a sua umidade vai voltar aos extremos de novo. Ele vai ficar um grão automaticamente gostoso por completo. Você não vai comer um risoto que o grão vai estar duro e parece que está cru. Não, ele vai estar macio e gostoso de comer, mas ao mesmo tempo al dente. Isso que é o importante. Bom pessoal, depois que descansou, a gente vai pegar o óleo de trufas brancas, tá? Eu estou usando aqui o da Colavita, que é um excelente óleo que a gente tem aqui no estado. A gente vai colocar aí aproximadamente 1 colher de sopa e vamos finalizar a emulsão do nosso risoto. E o aroma que vocês não conseguem sentir, isso é uma coisa maravilhosa. Trufa é trufa. Tá muito bom. Ok? Agora a gente já pode tirar ele da panela e já começar a servir. Importante para efetuar um bom grelhado. Indiferente se é carne de cordeiro, se é filé mignon, se é entrecô, o que seja. Para a gente trabalhar ele, primeiro aquece bem a frigideira. Depois, azeite de oliva virgem, não o extra virgem. Nunca o extra virgem, pessoal. Tá quente o óleo, vocês estão vendo? A gente aquece primeiro a frigideira, depois aquece o óleo. No caso da picanha, eu vou colocar primeiro a gordura para tirar o excesso da gordura que tem na carne. E aí a gente vai retirando aos poucos o excesso e vai ficar aquela carne, aquela cara da gordura da picanha crocante. Fogo baixo. Agora a gente abaixa o fogo para grelhar a carne e trabalhar toda a crocância dela. Vocês notem que a carne ela ficou crocante por fora e ela está macia por dentro. Tem uma técnica até que eu não levo muito a rigor, mas algumas pessoas gostam de fazer em casa. Quando você quer saber o ponto da carne, você utiliza os dedos para você saber se ela é macia. Por exemplo, você fecha os 2 dedos, aqui você tem uma carne mal passada, ao ponto, ponto mais e bem passada. Aqui você consegue sentir mais ou menos a rigidez que vai ficar a carne, caso vocês não saibam bem o ponto das carnes. No final, pessoal, colocamos agora a nossa crosta de castanha sobre a carne. Quando colocamos a crosta, fechamos e deixamos descansar. E daí essa crosta vai começar, com toda a umidade dela, vai começar a derreter e vai penetrar na carne com um sabor maravilhoso acastanhado que vai ficar a nossa picanha. Agora, pessoal, para a montagem, bem ao centro do prato, a gente vai e coloca o nosso risoto. Sobre o risoto, colocamos o nosso picanha de cordeiro. Em volta, um molho roti. Isso eu não expliquei, é um molho um pouco demorado da gente explicar hoje na receita, mas ele é um molho feito à base de redução de caldo de carne, um caldo que é feito com ossos tostados, a gente cozinha bastante tempo. Olha só a finalização do prato, que bacana que fica. Vamos colocar um pouco em cima da crosta, não muito. Ok? Tá lá. Bom pessoal, então aqui está o resultado do nosso trabalho que a gente fez, a execução. É um prato muito requisitado, é a picanha de cordeiro em crosta de castanha de caju com risoto trufado ao molho roti. Espero que tenham entendido a nossa execução e aguardamos vocês. Qualquer dúvida que tenham, entrem no nosso blog, que é humbertorestaurante.blogspot.com. Ali nós podemos esclarecer qualquer dúvida, enfim, desde o nosso restaurante aos pratos todos. Um bom apetite a vocês!